Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Hoje nós temos assuntos muito importantes, algumas revelações para fazermos aqui de temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação, que dizem respeito ao Brasil, à nossa soberania nacional, enfim, muitas coisas assim que você vai conferir comigo aqui. Eu quero mandar um grande abraço para o Henri Bugalho, que ele se recupere rapidamente do infortúnio que ele está passando transitoriamente agora, né? E colocar aqui o nosso canal, colocar aqui o nosso espaço à disposição. Se quiser que a gente grave um vídeo para o portal dele, para o canal dele, me coloco à disposição também para contribuir de alguma maneira, para deixar movimentado o espaço dele, né? Mas rapidamente ele vai voltar, tenho certeza, é uma pessoa que contribui muito com os debates, enfim. E fica aí o nosso desejo. Gente, vamos tratar dos nossos assuntos aqui. Hoje o presidente da República abriu a 75ª Conferência da ONU, da Assembleia Geral das Nações Unidas. E o discurso era esperado, mas todos os analistas podem concluir uma verdade absoluta. E eu não sei se alguém vai comentar isso que eu vou comentar com vocês. O presidente não tem a menor noção do que ele leu nesse discurso. Mas ele não sabe absolutamente nada. Ele leu ali um teleprompter, ele falou de assuntos que ele não tem conhecimento remoto. Por exemplo, ele entrou no conflito lá da Arábia Saudita com o Bahrein, saudando o presidente Trump. Ele nem sabe onde é que fica o Bahrein. O Bahrein é um país tamanho de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, é uma ilha pequena lá que tem 1,5 milhão de habitantes. Qual a importância de Bahrein para a geopolítica, né? É uma situação que mereceria, assim, um tema específico de especialistas do tema. Mas ele se meteu ali só para elogiar o Trump. Deu espetadas na Venezuela, mentiu descaradamente, dizendo que forneceu auxílio equivalente a $1.000 para 65 milhões de habitantes aqui no nosso país. É um número totalmente errado, um número falso, mas acaba alimentando as redes sociais do presidente, né? Esse discurso não é observado por ninguém, exceto por analistas. Então ele se presta muito mais a alimentar as redes sociais aqui dentro do Brasil do que fora do Brasil. Se a gente pudesse traduzir o governo Bolsonaro para um estrangeiro, a gente teria algumas dificuldades, mas dá para sintetizar. A gente poderia dizer que é um governo entreguista, é um governo cruel e um governo ridículo, com personagens que são pagos por nós, povo brasileiro, para se prestarem ao papel de serem comediantes de quinta categoria, mas comediantes do terror, né? Comediantes do mal. No final dessa comédia, ao invés das pessoas ficarem rindo, elas ficam chorando. Esse governo tem esse caráter de entreguismo, de estar pegando todas as nossas estruturas, todo um governo a serviço de um agente do setor econômico, que é Paulo Guedes, cujo habeas corpus está sendo julgado lá no TRF hoje. Depois a gente vai fazer um programa sobre esse personagem também que comanda o nosso país de fato, com essa patuleia toda de militares que se acham, eles passaram a se achar inteligentes e que estão prestando serviço a essa criatura contra o nosso país. É um governo cruel porque virou as costas também com um militar, com o ministro da Saúde, com militares no Ministério da Saúde, com mais de 137 mil mortos aqui no nosso país. E cruel também com o meio ambiente, cruel com a nossa biodiversidade, cruel com o futuro do povo brasileiro. É um governo que simplesmente tem essa característica. E no campo estético é o governo mais ridículo que a humanidade já viu. São comediantes de quinta categoria. A gente pega imagens como do presidente, aliás, eu não sei como é que o presidente hoje ele não foi nessa conferência, ele não se apresentou com uma camisa de time de futebol. São pessoas assim que não têm a menor preocupação com a estética. O vice-presidente ele vive desfilando com máscara, com símbolo do Flamengo. É como se ele tivesse assim dentro de um clube, ou quando ele estivesse circulando assim de um boteco a outro. É o pessoal que não tem respeito com a liturgia do cargo, né? E aí a gente vai vendo as situações ridículas. Aqui o general Ramos ele publicou um vídeo onde ele atribui as chuvas que passaram a acontecer lá no Mato Grosso do Sul,
a visita do presidente da República. Então ele saudou aqui, foi uma coisa divina, foi uma inspiração, foi Deus que resolveu esse problema por conta da presença do presidente da República. Se o Brasil entrasse numa guerra dependendo desses generais pagos com o nosso dinheiro, a gente estaria numa nação totalmente destruída, né? Porque ao invés de estarem lutando, estariam orando aí para a chuva. Então é só agora o problema do Brasil está resolvido, é só levar o Bolsonaro para cima e para baixo que a chuva vai indo e vai resolvendo os problemas. Ontem o general Heleno, me lembra um pouco assim, o Costinha, né? Mas é um Costinha humorista que não provoca risos alguns. É um homem da inteligência, né? E o homem da inteligência, e pago com o nosso dinheiro, prestando depoimento ao Supremo Tribunal Federal, deveria ser mais preciso. Ele dizendo aqui que o Brasil sofre uma conspiração para tomarem a nossa Amazônia, os nossos recursos, derrubarem o governo. Personalidades querem derrubar o governo. Governos estrangeiros querem derrubar o governo Bolsonaro. Para quê? Vocês já estão entregando o Brasil empacotado, embalado, as nossas riquezas, as nossas empresas, nossa soberania. Quem é que tem interesse em fazer mais alguma coisa? O governo Bolsonaro é o governo mais entreguista da história do nosso país. Mas o general é uma espécie de comediante pago com o nosso dinheiro, né? Para falar esse tipo de besteira aqui. Vamos ver se passa. Assista. Não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras, sem passado que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tenham sucesso no seu objetivo principal, obviamente oculto, mas evidente para os não inocentes, que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro. É uma beleza, né? É um objetivo oculto, mas é um objetivo evidente de derrubar o governo Bolsonaro. Olha, o homem da inteligência, ele podia informar para nós, né? Quem é que está querendo fazer isso, para a gente se precaver, né? Para a gente ver se tem algum infiltrado aqui no Brasil, algum agente, alguém disfarçado de árvore, de tatu, de tamanduá-bandeira, enfim. Então, são essas pessoas que nós estamos pagando. E muita gente fica com receio, não vou criticar porque é general. Não, eles foram generais. Hoje eles são servidores públicos ganhando altos salários, pagam com seu dinheiro, com meu dinheiro. E eu, no meu país, eu tenho direito de criticá-los por conta desse papel ridículo, vexaminoso, né? Ou vexatório que esse pessoal desenvolve. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais enfático, gente, porque eu vou falar para vocês, as cenas que a gente se depara aqui são cenas tenebrosas. Aqui, para completar o capítulo dos ridículos, aqui nós vemos o programa do Siqueira, e aí está o secretário da Pesca, aquele que vive bajulando o presidente nas suas lives, me chama o presidente, meu capitão, meu capitão. Essa é a liturgia dessa gente. O sanfoneiro macabro, das sanfonas, né, que fica nas lives do presidente também, o homem é o presidente da Embratur, o Flávio Bolsonaro, que fugindo aí do depoimento do Ministério Público, o Eduardo Bananinha, né, agora estão criando outros apelidos, né, o Flávio do Chocolate e o Eduardo Bananinha. E a cena, enquanto o Ministério Público estava aguardando o Flávio Bolsonaro para explicar muitas coisas que ele deve explicar, né, esse enriquecimento dele, ele estava lá fazendo essa dancinha, dancinha da maconha, com Siqueira Júnior, com Siqueira lá, não sei se é o sobrenome dele é esse, mas com aqueles personagens bizarros, um cabeça de burro. Ninguém viu isso, né? Então vamos ver aqui o pedacinho, vamos ver. Todo maconheiro dá um bomba. Não vai morrer amanhã. Todo maconheiro dá um bomba. Isso num país que tem mais de 138 mil pessoas mortas por conta da Covid. É esse o tipo de gente que nós estamos pagando aqui no nosso país, né? Agora, um assunto mais grave no meio dessa história toda, gente, tem a ver o seguinte. Eu fiz a representação contra o ministro Ernesto Araújo, uma representação criminal junto à Procuradoria-Geral da República, ele vai depor no Senado, mas o que você não viu em meio de comunicação nenhum
é que essa visita do secretário Mike Pompeo aqui no Brasil, ela veio junto com uma operação militar brasileira chamada Operação Amazônia 2020, onde foram deslocados para essa região, a região amazônica, um efetivo muito grande, um efetivo militar pesado do Exército Brasileiro, de outras regiões do Brasil, um contingente que poderia estar sendo utilizado para apagar fogo, né? Mas como é um governo que vira as costas para o povo brasileiro, eles foram lá ajudar a fazer pressão, fazer uma espécie de demonstração para os governos dos países limítrofes que aqui nós estamos preparados para a guerra. E isso não foi noticiado pelos grandes meios de comunicação, então vou compartilhar com vocês aqui. Acompanhe. Diferentes estados brasileiros e tem como missão proteger as nossas fronteiras. Ela está visualizada a situação de uma guerra externa, de defesa da pátria. É isso para o que nós somos formados, é isso para que as Forças Armadas servem. Elas servem para a defesa da pátria e nós temos relegado, às vezes, devido às inúmeras missões que nós temos aí, e não pode ser diferente, de apoio à população nacional, de apoio... Então, gente, é uma situação de extrema gravidade. Não é por outra razão que o governo da Venezuela também deslocou os seus efetivos também para as fronteiras, né, da Venezuela próximo ao Brasil, próximo da Colômbia. O secretário Mike Pompeo, que veio aqui, utilizar o nosso território nesse ambiente para fomentar um conflito geopolítico que o Brasil não tem absolutamente nada a ver com essa história. Como tem as eleições nos Estados Unidos, alguns analistas entendem que o governo americano pode tentar um conflito armado para desviar a atenção do povo americano. Isso sempre garante alguns votos para o presidente de então. Todos ex-presidentes norte-americanos que tiveram em alguma dificuldade eleitoral, coincidentemente também acabaram se envolvendo em algum conflito militar. E o Brasil se prestando a esse tipo de papel. Eu fiz um contato hoje com o gabinete do senador Telmário Mota, de Roraima, que é um homem que está analisando esse assunto também. Ele está pedindo o impeachment, o afastamento do ministro das Relações Exteriores. Eu quero, enfim, aprofundar um pouco mais esse tema e manifestar aqui a nossa preocupação com esse tipo de acontecimento, né? O Brasil está fazendo movimentos militares muito importantes, junto com a vinda de um secretário de Estado que foi diretor-geral da CIA, né, da Agência de Inteligência Norte-Americana, no mesmo período. Os militares brasileiros estão vassalos dessa história, ninguém falou absolutamente nada, está competindo agora ao Congresso Nacional, a Câmara e o Senado fazer interpelações e pedir explicações a esse ministro. Mas, na minha opinião, ele já cometeu crime. O crime de prevaricação, porque ele violou o artigo 4º da Constituição Federal, que não permite que o Brasil faça esse tipo de animosidade com as nações que são limítrofes ao Brasil. Gente, eu acho que eu já joguei algumas questões aí, vou colocar para vocês na descrição desse vídeo a petição que eu fiz em relação ao ministro Ernesto Araújo, junto à Procuradoria-Geral da República, e vou colocar o endereço também do Ministério Público Federal para as pessoas que toda hora têm me perguntado como é que faz para entrar com uma ação, para entrar com uma representação, entrar com uma reclamação, uma denúncia. Então eu vou deixar algumas informações aí, tá bom, gente? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!